Na sessão do último dia 10 de julho, o ministro Benjamin Zimler, com base no artigo 112, pediu vista do processo 36.695/2019 da relatoria do ministro Jorge Oliveira. Tratam os autos de embargo de declaração em face de acórdão, por meio do qual foi emitida a resposta à consulta acerca da repercussão do tempo militar no cálculo do benefício especial, a que se refere a Lei 12.618/2012, que instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de carga efetiva. Nos termos do parágrafo 9 do artigo 112 do regimento, declaro aberta a fase de discussão com a palavra o relator para apresentar seu voto, ministro Jorge. Senhor presidente, no presente recurso, o advogado-geral da União requereu seu ingresso no feito na condição de interessado e alegou, em essência, o cabimento e a intempestividade dos embargos, a existência do prejuízo ao debate, em razão de a natureza do processo de consulta não contemplar o exercício do contraditório e da ampla defesa e a ocorrência de contradições e omissões na deliberação embargada. Ao final, o embargante requereu a concessão de efeitos suspensivos para evitar a aplicação do entendimento fixado no acordo embargados e, no mérito, o acolhimento integral dos embargos para que seja revista a conclusão firmada pelo TCU. Diante da importância desse feito, solicitei os pronunciamentos das unidades técnicas especializadas sobre a admissibilidade e também no mérito dos presentes embargos. Adicionalmente, requeri urgência das análises, interferência ao embargante e a relevância da matéria examinada. Os pareceres das unidades instrutivas foram por conhecer e rejeitar o recurso, consoante detalhado no relatório precedente. Preliminarmente, sobre os fundamentos que detalhei em meu voto, admito o advogado-geral da União como parte interessada no processo e rejeito, por serem incompatíveis com a jurisprudência do TCU, os pedidos de mesmo teor formulados pelo Sindicato dos Servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil e pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Os embargos de declaração do advogado da União devem ser conhecidos, uma vez que atendem os requisitos exigidos. Quanto ao pedido de adoção de cautelar, com fundamento no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, a fim de dar efeito suspensivo ao presente recurso, mediante decisão específica, entendo descabido deferir a medida, tendo em vista que o efeito suspensivo do presente recurso é automático, à luz das disposições do artigo 34, parágrafo 2º da Lei 8.443/92, e, como dito, o processo já reúne os elementos para a deliberação de mérito. Com relação ao mérito do recurso, em regra, as omissões, obscuridades e contradições passíveis de serem supridas por meio dos embargos de declaração são as identificadas internamente na própria deliberação embargada, e não entre a decisão e a jurisprudência, a doutrina ou o ordenamento jurídico. Também não caracteriza a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargo de declaração a existência de eventuais divergências entre as conclusões do auditor, da unidade instrutiva, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, do relator e do Tribunal. Nesse contexto, as divergências de opiniões entre os votos proferidos por ocasião da apreciação do presente processo não devem dar ensejo ao reconhecimento da ocorrência de contradição. De certo, houve votos divergentes, mas o plenário aprovou o entendimento sustentado no voto revisor que eu elaborei, acompanhado pelos ministros Augusto Nardes, Vital do Rego, Jonathan de Jesus e pelo ministro substituto Marcos Benquerer Costa, convocado para substituir o ministro Walter Alencar Rodrigues. Tal entendimento também foi defendido na sessão pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O relator, ministro Antônio Augusto Anastasia, e o ministro Benjamin Zimmer proferiram votos vencidos. Destarte, não é possível acatar como vício passível de embargos de as alegações recursais que se basearam em análises realizadas pelo ministro Benjamin Zimmer neste processo e no voto condutor do Acórdão 2611/2022 plenário, como as que buscaram evidenciar o artigo 201, parágrafo 9º-A da Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Asseguraria apenas a contagem recíproca de tempo de contribuição para fins de inativação militar ou aposentadoria, ou seja, para a concessão dos benefícios previdenciários e nada mais. Tampouco cabe acolher os argumentos de que a deliberação embargada contrariaria o ordenamento jurídico por representarem, na verdade, tentativa de rediscussão de mérito, o que não é admissível na via recursal eleita, conforme firme e reiterada jurisprudência. Nesse sentido, são improcedentes alegações de que a decisão recorrida é contraditória relativamente ao parecer JL 03 ou aos dispositivos constitucionais e legais mencionados. Aliás, vale dizer que apresentei em meu voto razões suficientes para sustentar a conclusão de que referido parecer não deveria prevalecer.
Adicionalmente, de acordo com o que assinalou a unidade especializada, o acórdão recorrido de modo algum modifica a essência das razões de decidir presentes no acórdão 2611-2022 plenário, pois trata de questão omissa no regime jurídico instituído pela Lei 12.618/2012, cuja solução abrangeu interpretação harmoniosa com aquele julgado. No que se relaciona à alegação de omissão quanto ao impacto orçamentário e ao preenchimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe-se reconhecer que não há informações nos autos que permitam concluir se o entendimento firmado acarretará ou não aumento de despesas públicas. No voto revisor, somente foram apresentadas considerações para afirmar que esse aumento não se trata de uma certeza. Por outro lado, também não é possível concluir, como pretende o embargante, que a decisão resultará em impactos financeiros e orçamentários para a União. Os números contidos na nota peça 94 não são expressivos por se reportarem a existência de 1.965 servidores ativos e 33 aposentados, que estão no regime de providência complementar, RPC, e possuem tempo militar averbado, respectivamente equivalente a 0,64% e 2,81% dos correspondentes totais. Para comprovar impacto ao orçamento público, haveria necessidade de incluir na análise outras variáveis envolvidas na migração dos servidores públicos para o RPC, porque, como mencionei no meu voto, esse regime visa, entre outros fins, garantir equilíbrio nas contas previdenciárias e igualdade de direitos com os beneficiários do regime geral. Efetivamente, a matéria é complexa, tanto que este tribunal orientou a Secretaria-Geral de Controle Externo, a SEGESEX, a avaliar a conveniência e a oportunidade de inserir no seu plano de fiscalização auditoria sobre o tema. De toda forma, independentemente da conclusão da eventual fiscalização, não se ouvida que no exercício da função judicante de controle externo não compete aos órgãos respectivos as análises a que se refere os artigos 15 a 17 da LRF, inerentes especificamente à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Também trouxe em meu voto considerações suficientes para evidenciar não ser cristalino que haverá substancial aumento de despesas com o entendimento firmado, tendo em vista que o direito de ex-militar manter-se no regime próprio dos servidores públicos civis federais e membros do poder RPPS e a circunstância de o benefício atingir número determinado de servidores que já efetuaram sua opção por migrar para o RPC. Diante do reduzido universo de interessados que podem ser afetados pela decisão e das razões de segurança jurídica invocados, sobretudo quanto à necessidade de respeitar o princípio constitucional da isonomia, é certo que as consequências práticas da deliberação não foram menosprezadas na decisão recorrida. Já quanto à alegação de haver omissão na decisão, por não especificar o termo inicial para a produção de seus efeitos e sua extensão diante do citado parecer JL 03/2020, vinculante para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, destaco que não se tratou de reconhecimento de novo dever ou condicionamento direto, nem de declaração de invalidade da norma administrativa cuja produção tenha se completado. A deliberação do TCU em processo de consulta não representa propriamente inovação legislativa, mas apenas interpretação com caráter normativo, constituindo pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, nos exatos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 8.443 de 92. Em consonância com o comando do subitem 9.3 do acordo embargado, caberá a cada órgão ou, ao menos, a cada poder da República, editar os atos normativos para disciplinar a aplicação do entendimento consignado no acordo recorrido na sua esfera de competência. Adicionalmente, no exercício de sua competência constitucional, caberá ao TCU apreciar os atos de pessoal para fins de registro. Em consequência, não cabe acatar qualquer dos pedidos constantes dos embargos. Por último, registro que o ministro Benjamin Zimmerler apresentou o voto revisor no sentido de dar provimento aos embargos apresentados pelo Advogado-Geral da União, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o entendimento desta Corte adotado no Acordo 965 de 2024 de plenário. O argumento central do revisor refere-se ao fato de que a decisão embargada teria transmudado a natureza não previdenciária do benefício especial, base para a definição de diversos entendimentos tabulados no Acórdão 2611/2012, TCU plenário, a despeito de ter sido consignado expressamente no voto condutor que não se buscou rediscutir conceitualmente a natureza do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, dos Estados e do Distrito Federal, e do benefício especial, se previdenciária, compensatória ou qualquer outra, tendo os seus conceitos usados apenas para fundamentar a sua aderência à interpretação efetuada.
Com as devidas vênias à posição do revisor, a resposta ao consulente baseou-se tão somente no caráter não eminentemente compensatório do benefício especial, pois incerto em uma política de incentivo da União, conforme parecer conjunto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Ministério da Economia, com necessário respeito ao planejamento previdenciário do setor público. Observo que a medida provisória número 1119/2022, que deu origem à Lei 14.436 do mesmo ano, promoveu alterações na forma de cálculo do BE, visando incentivar os servidores ingressantes no serviço público antes de 2013 a optarem pela migração para o regime de previdência complementar, observado o respeito à garantia constitucional da contagem recíproca. Isso demonstra que o legislador originário optou por uma hipótese de incidência ampla e inclusiva, não discriminando nenhuma carreira estatutária pela qual tenha havido descontos efetuados sobre a base de contribuição acima do teto de benefício do RGPS. Além disso, a simetria entre os procedimentos para cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos do RPPS e para cálculo do benefício especial não desconfigura o caráter não previdenciário do benefício especial, conforme expressamente exposto pelo Congresso Nacional, quando da votação sobre a medida provisória 1119/2022, aspas, o benefício especial nada mais é do que a parcela dos proventos que o servidor teria direito em função das contribuições anteriormente vertidas ao RPPS, e para que seja neutro deve ser calculado pela mesma sistemática. Desse modo, entendo restar demonstrado que essa simetria buscada pelo legislador originário e necessária para manter o planejamento previdenciário do servidor e evitar o enriquecimento sem causa da União, convalida a utilização dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fundamentar a resposta à presente consulta, e não retira a natureza compensatória do benefício especial e nem impõe ao mesmo uma natureza previdenciária, não havendo confronto entre as razões aqui utilizadas e aquelas que fundamentaram o Acórdão 2611/2012 plenário. Senhor presidente, em conclusão, nesses termos, ao acolher essencialmente as análises contidas nos pareceres como razões de decidir, concluo que os embargos devem ser rejeitados, uma vez que se demonstrou a inexistência dos vícios suscitados, e em especial que a deliberação recorrida se amparou em interpretação legítima do ordenamento jurídico, e assim propõe ao colegiado admitir o advogado-geral da União como parte interessada no processo, conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, não admitir a Associação dos Juízes Federais do Brasil, o Sindicato dos Servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil como partes interessadas ou amicus curiae. Ao final, comunicar o inteiro teor dessa decisão aos interessados. É o que propõe, senhor presidente. Com a palavra o revisor, ministro Benjamin Zimler. Obrigado, senhor presidente. Quero louvar primeiro o voto do eminente ministro Jorge Oliveira, mas com as devidas vênias, as mais respeitosas possíveis. Entendo que nós estamos percorrendo um caminho extremamente difícil e de evidente paradoxo. Quanto à aceitabilidade dos embargos de declaração, para além dos efeitos infringentes, entendo que você não pode ter duas decisões com fundamentos jurídicos distintos, né, para responder sobre uma mesma questão. Acho que, mesmo reconhecendo que o tribunal tem uma jurisprudência no sentido de dar aos embargos de declaração efeitos infringentes quando isso é possível, entendo que a admissibilidade dos embargos de declaração é plena. Eu primeiro gostaria de dizer que a emenda constitucional 103 de 2019 ela teve a pretensão de buscar unificar os regimes previdenciários, enfatizando o regime previdenciário complementar e o regime geral de previdência social. No âmbito dos servidores públicos, o artigo 40, parágrafo 14, 15 e 16 deixam bem claro que os estados, a União, os municípios deverão, essa foi uma modificação, instituir um regime de previdência complementar. Essa é a lógica. Antes, a Constituição dizia que, se eles instituíssem, deveria haver a adoção de determinadas regras. Logo depois, no parágrafo 16, é dito que aqueles servidores públicos que até a publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar resolvessem aderir ao regime de previdência complementar, poderiam fazê-lo. A lógica, portanto, da emenda constitucional 103 de 2019 é buscar terminar ou diminuir a ênfase do regime
próprio de previdência social, obviamente que do regime dos servidores públicos, que apresenta um déficit marcante. Per capita, os déficits são sempre muito superiores ao do regime geral, analisando per capita pelo número de servidores. E, para fazê-lo, foram editadas 2 leis que estabeleceram as regras para a concessão de um incentivo monetário, financeiro, para aqueles que decidissem aderir ao regime previdenciário público na esfera dos entes federativos. Foi a Lei 12.608 de 2012 e a Lei 14.463 de 2022. No voto que apresentei da representação da unidade técnica do TCU, e nós respondemos a diversas perguntas, eu enfatizei o caráter contratual desse benefício especial. E por que esse caráter contratual? Na verdade, é um contrato de adesão. Essas leis estabelecem as regras pelas quais haverá a migração dos servidores estatutários para o regime de previdência complementar. Qual é a lógica? Eles abandonam, eventualmente, os seus próprios direitos. Aí você tem diversos casos com o cálculo das aposentadorias e pensões, e eles passam a adotar o limite do regime geral de previdência social e ter o direito a um benefício especial calculado tal como estabelecido na Lei 14.463. Essa seria uma opção irretratável que a lei coloca e estabelece uma metodologia de cálculo desse benefício especial. A discussão que eu travei e fiz chegar a Vossas Excelências e contei com o apoio de todos naquela oportunidade é de que o benefício especial não era um benefício de natureza previdenciária, porque nós respondemos a algumas perguntas e 2 delas são cabais. Vejam só, se ele tem natureza previdenciária, incide contribuição previdenciária sobre ele? Nós dissemos que não incide, porque a Constituição é clara que é muito clara dizendo que incide contribuição previdenciária sobre qualquer parcela dos proventos ou da remuneração sobre a qual poderá haver, qualquer parcela que poderá ser levada para fins de cálculo da aposentadoria ou da pensão. E mais, nós respondemos, por exemplo, que a pensão, que no cálculo das pensões, nós não nos submeteríamos à regra da Emenda Constitucional 103 de 2019, que estabelece que o valor da pensão é 50% do valor da aposentadoria que o servidor recebe ou ao que ele teria direito. E mais 10% por cada dependente econômico. Essa foi talvez a norma da Emenda Constitucional 103 mais draconiana. Para quem não tem dependentes econômicos, basicamente os beneficiários da pensão, no caso de morte, por certo, receberiam 50% da aposentadoria. E nós dissemos não, no caso do benefício especial, porque ele não tem a natureza de contribuição previdenciária, sobre ele não incide a regra da Emenda Constitucional 103, porque ele não tem a natureza da contribuição previdenciária. Reparem, também nós dissemos, o benefício especial não tem uma natureza indenizatória, ressarcitória, porque respondemos que incide o imposto de renda sobre o benefício, sobre a parcela do benefício especial. Se o benefício especial tivesse uma natureza ressarcitória e indenizatória, sobre ele claramente não incidiria o imposto de renda sobre a parcela do benefício especial. A dedução do meu voto é de que o que o Estado fez foi um chamamento àqueles que ele determinou por força de lei e que não incluía, com as devidas vênias, os servidores que tenham tempo militar para a contagem de aposentação, um chamamento para que, se quisessem, pudessem aderir à migração para o regime previdenciário complementar. E para isso eles receberiam um valor que é claramente o valor que decorre de um contrato. Vejam que os contratos administrativos, e a 866 fala sobre isso, eles não precisam ter uma designação de contratos administrativos. Basta que haja um acordo entre as partes, basta que haja uma legítima manifestação da vontade e tem e uma estipulação de obrigações recíprocas, claro. De um lado, o Estado paga o benefício especial,
de outro servidor migra para o regime previdenciário complementar e abre mão de evento para alguns, como no meu caso, um regime previdenciário público que garante a integralidade, a paridade a integralidade, a paridade. Reparem, muitos dos que decidiram, e reparem que a nossa decisão de 2022 foi feita um dia antes da data em que nós teríamos que fazer a opção ou não pelo regime de previdência complementar. E, obviamente, aquele conjunto de decisões, aquele conjunto de respostas norteou a decisão de muitos de nós, inclusive ministros de cortes superiores, servidores públicos. Se nós começarmos a rediscutir a natureza do benefício especial, todas essas perguntas respondidas a partir do critério de que o benefício especial tem uma natureza contratual e não uma natureza previdenciária e não uma natureza ressarcitória, todas essas perguntas caem por terra. Com as devidas vênias, ministro Jorge, no seu voto, os fundamentos jurídicos para a concessão, para a contagem do tempo militar, para fins de cálculo do regime militar, são normas que dizem respeito ao regime previdenciário, que valem para contribuições previdenciárias. O 201, parágrafo 9º, inciso A da Constituição Federal, o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, e veja, o 100 da 8.112/90, que alude que o tempo militar será contado para todos os efeitos no âmbito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Repare, por que o benefício especial não é um direito estatutário, ou não é uma obrigação, é um direito estatutário? Repara, direitos estatutários da 8.112 são o auxílio alimentação, os afastamentos, a licença para tratamento de saúde. Ou seja, esses direitos, assim como a lei, eles vigem de forma indeterminada e a cada momento que surge o fato gerador e, eventualmente, em alguns casos, o servidor optar pelo exercício do direito, isso poderá ser feito porque consta da lei. O benefício especial não vige de forma indeterminada. Você faz uma opção num determinado momento. É como se num determinado momento você assinasse um contrato com o Estado. Ele não está disponível para ser acessado, porque o fato gerador para a aquisição do fato gerador para o direito ao benefício especial já se esgotou. Houve uma preclusão temporal dos efeitos dessa adesão. Logo, o artigo 100 da Lei 8.112, que alude à contagem do tempo militar para todos os efeitos da Lei 8.112, diz respeito aos direitos estatutários previstos da lei, o qual não faz parte, com as devidas vênias, o benefício especial. Vejam, o poder executivo, ele iniciou o processo legislativo que resultou nas leis que mencionei, que estabeleceram o benefício especial, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Na exposição de motivos, fica claro que não houve um esquecimento, não há uma omissão. É óbvio que há mens legislatórios, é dito que não foi contabilizado o tempo militar para fins de cálculo do benefício especial. Isso se dá, óbvio que eu não preciso interpretar a vontade do legislador, mas todos nós sabemos que os militares não contribuem para fins de reforma, aposentadoria deles. O que há é apenas um plano, um regime de proteção social do militar, principalmente para as pensões. E aí há uma participação da União, participação dos próprios militares. Sejam quais forem as razões, e me parece que é uma lógica bastante evidente a explicar o porquê da não inclusão do tempo militar para fins do cálculo do benefício especial, me parece que o Poder Executivo se manifestou. O Poder Legislativo, por algumas vezes, rejeitou emendas no processo legislativo do projeto de lei, da medida provisória, para incluir o tempo militar como componente do benefício especial. Reparem, o Poder Executivo já se manifestou, o Poder Legislativo já se manifestou, e nós vamos dar ao benefício especial um caráter previdenciário que ele não tem. E vejam,
Há em algum momento no voto suplementar de excelente qualidade, ministro Jorge, que Vossa Excelência apresenta uma menção ao fato de que teria o benefício especial também um caráter indenizatório ressarcitório. Para que ele tivesse um caráter ressarcitório e indenizatório, você teria que ver todas as contribuições feitas pelos servidores civis durante todo o período que precede a sua opção para ir para o regime de previdência complementar, atualizá-los a partir de uma taxa de desconto, numa taxa de juros, e trazer a valor presente esse valor. Claro, a contribuição que excede o regime geral, a contribuição do regime geral, do teto do regime geral de previdência. Isso não foi feito, esse não é um método de cálculo proposto pela legislação que nós estamos analisados. Isso é um incentivo, claro, à migração daqueles que estiveram submetidos ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos. Agora, vamos supor que nós tivéssemos um regime compensatório para os servidores militares. Nós traríamos a valor presente as contribuições feitas pelos servidores antes da migração. Durante o período em que militar foi, ele não contribuiu. Nada seria aportado para o benefício especial. Logo, isso fere de morte até a natureza compensatória que Vossa Excelência, claro, não falou peremptoriamente, mas aludiu a essa natureza compensatória do benefício especial. E, senhores, eu gostaria de falar da questão da segurança jurídica. É óbvio que Vossa Excelência não teve a pretensão, nem de longe, que sei disso, de tangenciar as questões já respondidas naquela representação que relatei. Mas com fundamentação jurídica que Vossa Excelência coloca para dar guarida à pretensão de apropriação do tempo militar para o benefício especial, nada impede que aqueles que não fizeram a opção, porque, obviamente, precluiu o direito de optar pela migração para o regime previdenciário complementar. Aqueles, por exemplo, haverá pessoas, servidores que têm tempo militar que não migraram porque entenderam que não era adequado, o seu tempo não seria contado. Agora, sabendo que será contado, claro que eles teriam optado pela migração. E, ao contrário, censos que migraram são, obviamente, afortunados, apostaram na sorte e deu certo. E aí, sempre comentando com o ministro Bruno, e falo isso sempre nas minhas aulas, um pouco como o meu viés de engenheiro, é que por mais que o direito administrativo tenha palavras bonitas e definição de princípios espetaculares, eu entendo que a ideia de impessoalidade, moralidade, está muito associada à inexistência de sortudos e azarados. Então aqui nós temos sortudos e azarados. O que migrou, apostando na sorte, deu certo, vai comemorar hoje. O que não migrou vai provavelmente ter que buscar um psicólogo para poder dar cabo de sua frustração. Por que eu não fiz isso? E, senhores, vamos ser sinceros, antes da nossa decisão, daquela de 2022, conversávamos com o ministro Éder, com o ministro Sherman, como é que não é, vale a pena, não vale. Nós tínhamos que dar um passo, era aderir a um contrato ou não, e isso é peremptório. Eu pergunto, a resposta de Vossa Excelência, claro, é bem intencionada e tem uma visão de equidade, de isonomia interessante, porém nós não temos o poder de prorrogar o prazo de adesão, agora com essa nova regra. Há alguma coisa de paradoxal nisso tudo. Nós vamos realmente entronizar e deixar bem clara a existência de sortudos e azarados. Ministro Jorge, é por essas razões, com as devidas vênias, que eu, sem querer adentrar a intenção do legislador, reconheço que o legislador não quis, pelas razões que eventualmente possa até deduzir, incluir o tempo militar no cálculo do benefício especial. Entendo que há uma contradição evidente na nossa decisão, não só na nossa decisão intrínseca, mas correlacionada com a outra decisão, e aí torna a outra decisão, instabiliza e fere o princípio da segurança jurídica, porque aquela nossa decisão fica numa situação de falta de fundamentação, de uma fundamentação que foi negada pelo tribunal agora.
E, portanto, com as devidas vendas de Vossa Excelência e deixando bem claro o meu posicionamento, a minha proposta é de responder, conhecer dos embargos de declaração, pela contradição insta a decisão embargada e responder ao consulente que não há amparo legal para o cômputo do tempo militar, federal, estadual, distrital nas remunerações de contribuição e ou no fato de conversão do benefício especial previsto na Lei 12.618 de 2012, alterada pela Lei de 2022. É a minha proposta, senhor presidente. Vamos colher os votos. Antes, porém, eu convoco o ministro Augusto Scherman Cavalcante para compor o quórum. Como vota o ministro Augusto Scherman? Pedindo vênia, senhor presidente, acompanho o revisor. Como vota o ministro Jonathan? Relator, presidente. Como vota o ministro Anastasia? Senhor presidente, a minha posição ficou conhecida, foi o voto vencido anterior, então também pedindo vênia ao eminente relator, cumprimento o revisor e adiro integralmente a sua posição. Como vota o ministro Vital do Rego? Senhor presidente, mantendo a coerência ao voto anterior dado, inclusive ofereci ao ministro Jorge algumas contribuições ao seu voto, acompanho a sua excelência. Como vota o ministro Haroldo Cedrais? Vamos ver se ele está online. Com as devidas vênias, senhor presidente, o eminente relator voto com o revisor desse caso, senhor presidente. Como vota o ministro Augusto Nardes? Voto com o ministro Jorge. Quatro a 4, está configurada a hipótese que o presidente é chamado a votar. Eu peço as mais respeitosas vênias ao relator e acompanho o revisor. E proclamo o resultado.